Nessa aula vamos falar sobre três comandos: comando mover, comando copiar e comando rotacionar o objeto. São comandos bem simples de serem usados e você vai usar bastante, tanto para copiar a planta, copiar os objetos, rotacionar, mover, você vai usar bastante eles, pode ter certeza. Então vamos para o primeiro. O primeiro vai ser o comando mover. Ele fica aqui em cima, ó, na aba Modify. Eu clico no comando, ó, ele está aqui em cima, mover. Ele vai pedir para mim selecionar o objeto, então é bem simples. Eu seleciono o objeto que eu quero, ou os objetos também, pode ser vários também, não tem problema. Vou selecionar a cama, vou dar um Enter, e ele vai pedir para mim o ponto base, da onde eu quero começar a mover esse objeto. Então, eu posso clicar ou em qualquer lado, qualquer parte da tela, ou num ponto específico que eu quero, né? Então, eu vou clicar, ó, nesse ponto aqui, ó, bem no cantinho da tela. Bem no cantinho da tela não, desculpa, bem no cantinho da cama. Eu dou um clique e agora é só eu arrastar para o lado que eu quero. Ó. Vou ligar aqui o nosso orto para a linha ficar reta, tá? Que eu quero mover ele reto. Então vim aqui embaixo, vim aqui embaixo e liguei ele, como eu já tinha te ensinado nas aulas anteriores. E agora é só eu colocar para onde eu quero. Eu posso colocar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para qualquer lugar. E digitar a medida, então posso vir aqui no teclado e digitar 1 metro, 2, 3, ou clicar em outro ponto. Então vou colocar para o lado e digitar, ó, 3 metros. Vou digitar 3 e vou dar um Enter. E você pode ver que ele já moveu para a gente 3 metros, tá bom? Então essa é a maneira de usar o mover. Eu vou fazer de novo para ficar bem fácil de entender. Então venho aqui em cima, na aba Modify, pego o comando, clico nele, seleciono o meu objeto, dou um Enter e clico no ponto base. Mas agora eu vou clicar em qualquer parte da tela. Então eu vou clicar aqui, ó. Meu ponto base agora vai ser aqui. E agora é só empurrar o objeto para onde eu quero. Lembrando que para onde ele estiver apontado, né, ó, aqui ele está para a esquerda, para baixo, para cima. Para onde ele estiver apontado é para onde ele vai, tá bom? E agora no olho mesmo eu vou dar o segundo clique. Eu não vou colocar medida, então eu vou dar o segundo clique no olho. Eu vou vir aqui, pá, dei o segundo clique. Então ele já moveu para esse lado. Então esse seria o comando mover. Agora vamos para o comando copiar. É bem simples, ele está embaixo do mover, na parte Modify, ó, embaixo do mover. Eu clico nele, ele pede para mim selecionar o objeto, então vou selecionar o objeto e vou dar um Enter. Ele pede o ponto base, igual no comando mover, então vou colocar aqui, ó, o cantinho da cama. E depois é só colocar para o lado onde eu quero copiar e digitar a medida ou dar o clique na tela. Então eu vou digitar aqui, ó, 3 metros, 3 e vou dar um Enter. E você pode ver que ele já copiou a primeira cama. Mas o bom desse comando é que ele continua no comando. Então eu posso copiar quantas vezes eu quiser. Ó. Digitei 3, agora eu posso digitar 5. Agora se eu quiser eu posso clicar na tela, ir para o outro lado também, ó, ir clicando na tela para ele copiando. Para cima, para qualquer lado que eu for ele vai copiar. Então esse é o comando copiar, bem simples. Eu vou apertar um ESC para sair. E vou pegar o comando de novo para vocês verem. Ó. Então venho aqui em cima na aba Modify, clico no comando, ele pede para selecionar o objeto, eu vou lá e seleciono o objeto que eu quero, dou um Enter, pego o ponto base, agora eu vou clicar em qualquer parte da tela aqui, ó, para o ponto base, dou um clique na tela e depois eu arrasto para o lado que eu quero e coloco a medida. Ó. Então posso ir colocando, ó, 2, Enter, 4, Enter, 6, Enter. Então se você for ver, ele está copiando de 2 em 2 metros. Ó. Vou apertar ESC para sair, ele copiou 2, 4, 6. Isso tudo dentro do próprio comando. Então esse é o bom do comando copiar, que você dentro do comando pode fazer várias cópias, tá bom? Então esse foi o comando copiar, bem simples também. E agora vamos para o comando rotacionar. É basicamente a mesma coisa. Vou vir aqui na aba Modify, vou pegar ele aqui, ó, Rotate, dou um clique. Ele vai pedir novamente para mim selecionar o objeto, ó, então vou selecionar a nossa poltrona. Vou deixar só ela na tela para ficar mais fácil. Selecionei ela, vou dar um Enter e ele vai pedir o ponto base para fazer essa rotação. Então vou selecionar, ó, esse meio da cadeira aqui, ó. Vou clicar nele e agora ela já vai estar rotacionando. Ó. Conforme eu vou
colocando, ó, para cima o meu cursor, ele vai virando, ó, para o lado ele vai virando, para baixo, tá vendo? Se eu quiser, eu posso simplesmente virar meu cursor, ó, para cima, ele rotacionar para o lado e eu clicar na tela, tá vendo? Ou eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Ou eu posso pegar o comando, selecionar o objeto, selecionar o ponto base que eu quero e colocar o ângulo. Então eu posso digitar o ângulo, por exemplo, 25 graus. Eu vou digitar, ó, 25, Enter. E agora a rotação que ele fez foi de 25 graus para a gente. Então isso pode ser muito usado na hora que você está fazendo uma planta e precisa ter uma rotação exata. Então eu vou apertar Ctrl Z, ele voltou de novo. Vou pegar o comando Rotate aqui em cima, ó. Peguei o comando. Ele vai pedir para selecionar o objeto, então eu vou selecionar aqui nosso objeto. Vou dar um Enter. E ele vai pedir o ponto base. Então, ó, vou pegar o ponto base aqui, ó, esse ponto da cadeira aqui, esse ponto de precisão. E vou rotacionar. Pode ser tanto no olho, ó, só você fazendo um círculo com o seu mouse, ó, faz um círculo na tela que você vai ver que ele vai rotacionando. Como com medida, tá bom? Então, lembrando que aqui ele está rotacionando, ó, 90, 180, ele só tá pontos exatos, ele não tá ponto assim como eu falo, quebrado. Por quê? Porque o nosso orto aqui, ó, tá ligado. Se eu desligar esse orto, ele já começa a ficar, ó, mais, tá vendo? Aí ele aceita qualquer ângulo, ó. Então isso é uma dica importante. Quando você estiver rotacionando e você quiser no olho, mas quiser uma medida mais quebrada, não uma medida exata, você tem que desligar o seu orto aqui embaixo, ó. Tá bom? Aqui ele está desligado. Agora eu vou clicar para ligar ele. Ó. Eu liguei, pronto. Agora só ângulo exato, 90, 180, tá bom? Então isso é bem importante. Se eu quiser, mesmo com o orto ligado, colocar qualquer medida, isso não interfere. Pode ser ligado o orto ou desligado. Se eu digitar no teclado a medida e colocar, ele vai ir. Então, uma outra dica é o seguinte: se eu colocar 25, ele vai girar para o sentido horário, tá? Sempre o sentido do relógio. Se eu quero que ele gire para o outro lado, é só colocar um menos na frente. Então, ó, menos 25 e dá um Enter, você pode ver que ele girou anti-horário, tá bom? Então, esse foi os três comandos. Comando mover, comando copiar, comando mover, comando copiar e o comando rotacionar, tá bom? E até a nossa próxima aula.